Olá, amigos. 21 de setembro de 2017, Legítima Defesa em Foco. O projeto de decreto legislativo do senador Wilder Moraes, comentado no último programa, foi devolvido pelo relator à mesa do Senado. Interessante. Por quê? Porque o relator Sérgio Petecão observou que lhe faltava o número legal de assinaturas. Parece que o ilustre senador, propositor, se esqueceu de observar o número mínimo de 1/3 dos senadores estabelecido na Lei Federal 9.709 de 1998, artigo 3º. Ou então, outra hipótese, essa seria interessante, alguém que inicialmente deu apoio à iniciativa deve ter refletido e retirou a assinatura de apoio. Aí caberá ao senador verificar se ele consegue ou não completar o número de assinaturas. Mas bastou aquela iniciativa que nós criticamos aqui e que, no entanto, está causando entusiasmo, a nosso ver, irrefletido por parte de muitas pessoas. É só verificar no site um número importante de apoios até agora oferecido ao projeto. Vem um outro senador, o senhor Cidinho Santos, lá do PR do Mato Grosso, e apresenta um outro projeto de decreto legislativo, o de número 178, no dia 19 de setembro, com a mesma finalidade. A mesma finalidade. Só que enxugando o projeto de Wilder Moraes e colocando apenas uma pergunta, essa sim, que seria uma pergunta verdadeiramente pertinente, se fosse boa a iniciativa. Ou seja, a pergunta focada apenas na questão da revogação do Estatuto do Desarmamento, caso a pessoa, o cidadão brasileiro, comprove requisitos objetivos de lei. E é possível que venham outros. Nós vamos acompanhar cuidadosamente, mas repetimos aqui com relação ao projeto do senhor Cidinho Santos aquilo que dissemos a respeito do primeiro projeto de decreto legislativo. Não nos convém, não convém ao país. Nós vencemos a consulta popular em 2005, nós vencemos o referendo. É com isso que nós temos que esgrimir e não nos submeter ao risco de um plebiscito para o qual não teríamos recursos e que se confundiria com o processo eleitoral das eleições gerais de 2018. Imaginem provocando que tipo de caos. É por isso que nos insurgimos contra eles. Comentamos apenas de passagem também que a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados simplesmente aprovou, sem debate algum, o relatório de Lincoln Portela a respeito do Tratado sobre Comércio Internacional de Armas de Fogo, e cujos perigos para o país tantas vezes nós apresentamos aqui e que fizemos ver por escrito, com correspondência fundamentada aos deputados federais, especialmente os das comissões envolvidas. Se as senhoras e senhores querem testemunhar a tristeza que é uma reunião da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, apenas de 49 minutos, com uma pauta extremamente importante, vejam um filme cujo link nós lhes apresentamos aí, verifiquem quantos deputados havia. Com poucos deputados havia. Ninguém levantou uma questão qualquer, ninguém apresentou um debate, ninguém apresentou uma emenda. Ninguém defendeu as ressalvas, ou melhor dizendo, as reservas que nós entendemos que sejam necessárias estrategicamente para o país. E observem mais, que o próprio relator estava ausente. E numa situação como essa, o presidente da comissão deveria ter simplesmente postergado a matéria, deveria ter retirado a matéria de pauta de ofício, exatamente pela falta do relator, pela não presença do relator. No entanto, designou um relator interino. Observem a postura, a voz e o modo como esse relator interino leu o documento, que ele nem conhecia, evidentemente. É assim que a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado trata uma matéria desse impacto para a nação brasileira, desse impacto para os compromissos do Estado brasileiro, do Brasil no concerto das nações. Isso, para mim, é vergonhoso realmente. Mas temos aqui uma notícia que deve ser boa para o consumidor. Por portaria de número 841, de 4 de setembro de 2017, publicada no Diário Oficial da União do dia seguinte, a Casa Civil, atendendo a um processo
que tramitou no comando do Exército, autorizou a instalação de uma indústria de munição no Brasil. Ela vai operar sob o nome de RUAG, Indústria e Comércio de Munição Limitada. Na verdade, ela é uma empresa suíça, baseada em Berna, e que atua em vários países da Europa, na Alemanha inclusive. E se forem ao site, que nós vamos lhes mostrar também, vamos lhes mostrar aqui a imagem da portaria e vamos mostrar também a imagem do site da RUAG Amoltec. Se forem ao site da RUAG Amoltec, vão verificar que a empresa já inseriu entre os países onde ela opera o Brasil. Não está instalada ainda, acabou de obter autorização, mas já está lá no site dela, que ela opera no Brasil também. Onde é que está a bondade dessa notícia? É que nós teremos competição. É isso. Nós teremos competição. Essa é uma indústria mundialmente reconhecida, certamente ela trará grande tecnologia e ela trará a competição tão necessária à qualidade dos produtos colocados à disposição do consumidor e a formação de um mercado com preços justos, que é extremamente importante também para que as pessoas que cuidam de sua legítima defesa, para que as pessoas que atuam no tiro desportivo possam fazê-lo com condições de pagar sem arrebentar com seus orçamentos pessoais, os seus orçamentos domésticos. Então essa potencialmente é uma boa notícia que nós saudamos, porque saudamos a competição e já apontamos tantas vezes aqui os malefícios potenciais, seja do monopólio, seja do oligopólio. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.